abrir a palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Esse esboço também tem no seu boletim, os registros dos textos estão ali também no seu boletim. 1 Pedro 1, 16. Amém ou misericórdia? Muito bem. Assim nós lemos na palavra de Deus. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Agora pela manhã, gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra em torno do seguinte tema: paixão por santidade. Paixão por santidade. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este tempo. Muito obrigado por este momento tão especial na vida da nossa igreja, quando estamos recebendo mais irmãos através do batismo e também, ó Pai, na transferência. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso conosco. Que cada vez mais nós, que já somos membros desta igreja, nós possamos nos animar, nós possamos nos envolver com o Teu reino, para alcançarmos mais pessoas para Jesus, para levarmos pessoas aos pés do Senhor Jesus, para que eles possam conhecer a esperança em Cristo, o nosso Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Ajuda-nos agora na compreensão da Tua palavra, que essa reflexão seja a expressão da Tua vontade para as nossas vidas. Oração que fazemos assim, em nome de Jesus. Amém. Paixão por santidade. Alguns domingos atrás eu estive falando com os irmãos sobre paixão por Deus. E nós vimos a ideia de que paixão por Deus, paixão pelo Senhor, significa nós nos comprometermos com Ele, nós nos envolvermos com Ele, nós buscarmos ao Senhor em tudo que nós fazemos. Agora, quando a gente fala em santidade, a gente tem algumas dificuldades, não é verdade? A nossa cultura, a cultura religiosa do nosso país, e num primeiro momento, essa cultura religiosa, ela trouxe a ideia de que ser santo era apenas uma característica para aquelas pessoas que eram extraordinárias, pessoas especiais, e que muitas delas foram assim canonizadas pela igreja católica. E aí traz-se aquela ideia de que isso é ser santo. Quando a gente olha para esta ideia, que é uma ideia cultural no nosso meio, e a gente observa o que a palavra de Deus nos diz no texto que eu li para vocês, a gente percebe que na Bíblia a ideia de santo e a ideia de santidade tem um outro conceito. Na Bíblia a ideia de santo tem um sentido de separado, e santidade de separação. Aí talvez você me pergunte: mas pastor, separado do quê? Separação para quê? Separado do pecado e separação para Deus. Assim, quando a gente tem o conceito de pecado e também de Deus, a gente entende que isto está intimamente ligado à ideia de santidade. Eu me torno mais santo à medida que me separo do pecado. E o que é o pecado? Pecado é a transgressão voluntária da lei. É quando o ser humano, por sua livre e espontânea escolha, desobedece à vontade de Deus. Eu me torno mais santo à medida que me disponho a obedecer à vontade do Pai, de Deus, e me separo para Ele. E eu entendo que o grande propósito, que também se tornou uma motivação para a santidade, é Deus. E é o experimentar a presença de Deus. Eu me separo do pecado
para estar com Deus. Eu tenho paixão por santidade, porque eu tenho paixão por Deus. Os irmãos estão percebendo como tudo está ligado, podemos dizer assim, conectado. Se você tem paixão por Deus, se você busca a Deus, você vai ter paixão por santidade, porque você vai ter o desejo de se separar do pecado, de não pecar, de não desagradar a Deus, e também ser separado para Deus, para a obra de Deus. E aí, em cima desta ideia, gostaria de trazer alguns fatos a respeito da santidade, nesta visão bíblica de separação e também de separado. Primeiro fato é que santidade é ser como Jesus. Santidade é ser como Jesus. Esse deve ser o nosso alvo, ser semelhantes a Jesus. Quando a gente sai dizendo por aí que nós somos discípulos de Jesus, estamos dizendo que somos seguidores de Jesus. E o seguidor vai fazer aquilo que o seu mestre ensina e faz. O interessante, quando a gente lê muito sobre discipulado, a gente vê que Jesus foi aquele que trouxe o ensinamento também através da prática na vida dos seus discípulos. Os que amam a Deus, aqueles que de fato são apaixonados por Deus, se tornam assim semelhantes ao seu Filho. Assim, santidade é algo concreto. Se santidade é ser como Jesus, nós temos aqui uma definição concreta e um perfil definido. Qual o perfil? Perfil de Jesus. A gente talvez tenha que ficar perguntando na nossa vida: será que Jesus faria o que eu estou fazendo hoje? Será que Jesus falaria o que eu estou falando hoje? Charles Sheldon escreveu um livro, eu acho que muitos aqui tiveram a oportunidade de ler, ou pelo menos já ouviram falar deste livro, que agora também se tornou um filme. Em seus passos, que faria Jesus? É uma pergunta que nos coloca diante de uma situação em que vamos definir se somos de Cristo, se somos santos, se somos separados para o Senhor, ou se nós estamos brincando de ser crentes. Porque as nossas atitudes, se forem semelhantes à de Jesus, vão nos identificar como filhos de Deus, como verdadeiramente santos, separados do pecado e separados para o Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, nós encontramos o seguinte: pois foi para isso que ele o chamou, o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Ser santo é seguir os passos de Jesus. Ser santo nos mostra que precisamos andar e fazer aquilo que Jesus fez e ensinou para que nós pudéssemos fazer. Irmãos, parece que muitas vezes a vinda de Jesus ao mundo, na mentalidade de algumas pessoas, só trouxe apenas aquele sentido de divisão da história. Parece que as palavras de Cristo, elas só servem para nós quando elas são convenientes a nós. Parece que os ensinos de Jesus, eles só prestam quando se tornam convenientes para todos nós. E é por isso que Jesus, muitas vezes, ele era perseguido, rejeitado, confrontado, porque quando ele falava a verdade, essa verdade chocava com algumas ideias que as pessoas tinham, principalmente da ideia de santidade. Que eles caracterizavam que a ideia de santidade era a ideia do ritual. Se eu cumprir o jejum na semana, se eu entregar o dízimo, se eu estiver lá na sinagoga, então eu sou santo, porque eu cumpri o meu ritual. E Jesus então traz uma outra característica, e mostrando para todos nós que santidade não tem nada a ver com ritual. Santidade tem a ver com amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Por isso que eu entendo que santidade é ser como Jesus. Se nós queremos mostrar para o mundo,
se nós queremos que as pessoas vejam que nós somos diferentes, que a nossa diferença tem um fundamento, nós precisamos mostrar Jesus para o mundo. Por isso, santidade é ser como Jesus. Em segundo lugar, santidade é o propósito de Deus para os seus filhos. Levítico, capítulo 20, versículo 7, nós encontramos um texto na Nova Tradução da Linguagem de hoje dizendo o seguinte: dediquem-se completamente a mim e sejam santos. Irmãos, não sou eu que estou falando, é a palavra. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Dedicar-se, mas não é dedicar de qualquer maneira, não é dedicar meio termo, não é dedicar o resto do seu tempo, da sua vida. Deus, podemos dizer aqui, foi bem enfático e exigente, mostrando o seguinte: se vocês querem realmente ser santos e experimentar a minha presença todos os dias, dedique-se completamente a mim. Dedicar-se ao Senhor. Por isso que eu entendo que a santidade é o propósito de Deus para os seus filhos, porque propósito traz aquela ideia de sentido, de destino. O propósito está relacionado com a ideia do sentido da vida. Assim, se santidade é o propósito do Pai para seus filhos, a vida de um filho de Deus só terá sentido e significado se ela for santa. Se ela for santa. A nossa vida só vai fazer sentido quando de fato nós expressarmos para o mundo o relacionamento que nós temos com Deus. Quanto mais próximo eu andar de Deus, quanto mais próximo eu buscar o Senhor, porque eu tenho paixão pelo Senhor, mais santo eu vou me tornar, porque eu vou estar me separando do pecado e vou estar separado para o Senhor, consagrado para o Senhor. Por isso a importância de entendermos que a nossa vida, ela precisa ter este significado de santidade. Irmãos, quando eu digo santidade, eu digo em todos os sentidos. Quando você vai fazer um negócio, por exemplo, você precisa fazer com que aquele negócio e o negócio seja santo. Que não haja dolo, que não haja engano, que não haja mentira. Precisa ser santo. Se eu falar, preciso ter uma palavra que traga assim a ideia que a minha vida está consagrada ao Senhor, é dedicada ao Senhor. Então tem que ser uma palavra santa. Por isso que Jesus ele nos alertou que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de vaidade, de orgulho, se o nosso coração estiver cheio de egoísmo, o que nós vamos falar não tem nada a ver com santidade. Não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos ensina para nós podermos falar e para nós podermos viver. Precisamos falar em santidade, uns com os outros. Os irmãos, membros da comunidade, da família, agindo em santidade uns com os outros, falando em santidade uns com os outros, dentro de casa. Dentro de casa é o lugar mais difícil para a gente poder testemunhar e ser santo. Não é verdade? Porque quando a gente vem para a igreja, aí vem a família toda para a igreja, e essa semana eu postei um artigo que me foi encaminhado na internet, achei muito interessante, postei no nosso grupo de treinamento, e também postei para a irmã Eliana, para ela postar para os pais, falando da importância de você trazer os seus filhos para a igreja, para o culto. Ah, mas o meu filho fica de vez em quando correndo, falando alto. Não tem problema. Significa que existe vida. Que a igreja está com vida, e uma vida abundante em alegria. Não tem problema. Isso que você está fazendo vai servir para abençoar a vida do seu filho no futuro. E você vai ver. Trazer o seu filho para a igreja, envolvê-lo nas coisas da igreja, deixar ele participar. Eu amo quando eu vejo os irmãos permitindo e ensinando os seus filhos a entregar os dízimos e as ofertas. E na hora que a gente fala do dízimo e das ofertas, as crianças são as primeiras a chegarem aqui, para entregar o dízimo, para entregar a oferta delas.
Parabéns você, papai e mamãe, que tem ensinado o seu filho sobre isso, que tem mostrado isso. Mas quando a gente vem para a igreja, né, a gente vem a nossa família para a igreja, parece que a gente coloca uma capa em que a gente esconde quem nós somos. E o que de fato, muitas vezes, a gente está pensando em falar ou dizer. Eu sei que a Bíblia nos ensina que nós temos que estar prontos para ouvir e tardios para falar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que dentro de casa, muitas vezes, o lugar onde nós precisávamos agir com santidade, nós não agimos. Muitas vezes o pai é grosso com o filho, responde, maltrata o filho com palavras, com atitudes. Muitas vezes o filho é desobediente ao pai, responde e maltrata o pai também com palavras e atitudes. Quando eu falo pai e mãe. O esposo e a esposa, onde deveriam trocar assim palavras, muitas vezes, de santidade, conversar em amor, há muitas vezes agressão, acusação, julgamento. O ser santo não significa apenas ser santo aqui na igreja, ser santo lá na rua, no seu local de trabalho, ser santo em todos os lugares, inclusive dentro de casa, onde deve haver transparência, onde ali todos nos conhecem como nós somos, sabem dos nossos defeitos. É ali que nós precisamos exercer santidade, viver santidade. Porque é ali dentro de casa, onde as pessoas que nos conhecem, sabem de tudo o que acontece conosco, quando elas começarem a perceber a transformação que o Espírito Santo de Deus vai fazer, eles vão sentir, tem algo diferente, tem algo diferente. Se você pai, se você mãe, quer que seu filho conheça Jesus, conheça o Senhor Deus, haja com santidade dentro de casa. Viva essa santidade de tal forma que o seu relacionamento com Deus se torne algo tão especial que o seu filho, a sua filha, a sua sobrinha, quem quer que seja que esteja dentro da sua casa, vai sentir um desejo enorme de buscar o Senhor. Mas se ele não vê isso em você, então ele não vai ter o desejo, simplesmente ele também vai abandonar o caminho. Por isso que a santidade é o propósito de Deus para os seus filhos. Um filho de Deus só terá uma vida cheia de significado se estiver caminhando em direção à santidade. Sem santidade, a vida perde seu sentido e fica vazia. Ser santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Como eu disse, já tem um perfil, e nós precisamos seguir este exemplo. Em terceiro lugar, a santidade é algo bom. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A vontade de Deus é sinônimo de santidade. A vontade de Deus é sinônimo de santidade. E a gente pode olhar, toda a Bíblia tem a expressão da vontade de Deus para o homem. Se a gente volta os nossos olhos lá no Velho Testamento, a gente vai para Êxodo capítulo 20, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés poder ensinar ao povo, ali nós vemos a expressão da vontade moral de Deus para a vida do homem. Moral e também espiritual. Porque no primeiro momento, os 4 primeiros mandamentos falam a respeito do relacionamento que o homem tem que ter com Deus. Amar a Deus, não ter outros deuses além do Senhor, né? Lembra-te do sábado para o santificar, ou de um dia para consagrar ao Senhor, dedicar-se ao Senhor. É isso. E os outros 6 mandamentos têm a ver com o relacionamento para com o próximo. Não adulterarás, não furtarás, não matarás. Expressão da vontade moral de Deus.
Por isso que a palavra de Deus, ela expressa a sua vontade. E a vontade de Deus é sinônimo de santidade. E essa vontade de Deus, que é sinônimo de santidade, segundo Paulo, ela é o quê? Ela é boa, agradável e perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita. Então, uma vida boa, agradável e perfeita, ela se encontra na santidade e não na libertinagem e no pecado. Pecado lhe atrai maldição, que gera sofrimento. Santidade atrai bênção, que gera felicidade. Por isso que a santidade, ela é boa. Por isso que Deus inspirou os profetas no passado, e depois o apóstolo Pedro então coloca o texto dizendo, conforme diz as Escrituras, sede santos, ou sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, este é um ensinamento que se torna assim, como um mandamento para a nossa vida. E mandamento não é opcional. Hoje eu vou escolher ser santo. Não, amanhã eu não quero não. Final de semana eu escolho ser santo. Eu vou na igreja, eu participo das coisas e tal. Mas durante a semana não. Durante a semana eu vou ser eu, do meu jeito. Vou brigar, vou falar, vou reclamar, vou murmurar. Vou estar o tempo todo sempre sendo contra. Mas no final de semana então eu boto aquela capa de santidade. Não é verdade? Muitas vezes, você já viu, você tem aquela situação, você tem uma mesa na sua casa, né? Vamos supor que a sua mesa está um pouquinho desgastada, está um pouquinho quebrada, tal. O que você faz para poder encobrir aquilo que está na mesa? Ou os defeitos da mesa? Você joga uma toalha por cima. Joga uma toalha de mesa por cima, uma toalha bonita, bem feita, bordada lá. Aí o que acontece? Aquela toalha, ela cobre a mesa, e o que está debaixo da mesa ninguém vê. Por quê? Porque aquela capa de beleza está cobrindo a mesa. Então parece que a mesa está perfeita. Mas quando você tira a toalha, você vê os furos, você vê se é uma mesa que tem um pé de madeira, algumas lasquinhas ali, né? Se for com um tampo de vidro, pode ter um trincadinho no vidro, alguma coisa. Muitas vezes a gente acha que é isso. A gente tem que jogar essa capa de santidade e vir e participar. Depois eu tiro a capa de santidade durante a semana. Santidade é como um mandamento do Senhor para a nossa vida. Mas é um mandamento bom. Porque a vontade de Deus é sinônimo de santidade. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Paixão por santidade. Se eu amo a Deus, eu amo ser santo. Eu busco ser santo. Eu vivo para ser santo. Não conforme a cultura tradicional católica que nós aprendemos. E eu falo sem medo, irmãos, disso. Porque antes de me converter ao Evangelho de Jesus, eu participava ativamente na Igreja Católica. Fui até coroinha na Igreja Católica. Participava das missas. Padre Antônio, que era o padre que estava me discipulando lá, digo para vocês, um homem de Deus, trazia uma palavra muito boa. Eu gostava de ir nos ensinos, no catecismo, porque ele falava coisas interessantes, importantes. Por isso que, quando a gente entende que a vontade de Deus é sinônimo de santidade, não tem nada a ver com um ritual, mas tem a ver com uma atitude de amar e de buscar o Senhor com todo o nosso coração. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Logo, a santidade também é boa. E por fim, a santidade se dá pelo temor a Deus. A santidade se dá pelo temor a Deus. A gente viu que a santidade é ser como Jesus. A santidade é o propósito de Deus para os seus filhos. A santidade é algo bom.
e ela se dá pelo temor a Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: meus queridos amigos, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Uma vida completamente dedicada ao Senhor. Para sermos santos, devemos temer a Deus. Mas muitas pessoas confundem, acham que temer a Deus é ter medo de Deus. Irmãos, se temer a Deus é ter medo de Deus, há uma incoerência. Por isso que a gente precisa entender que temer a Deus não tem nada a ver com medo, porque a palavra de Deus nos diz que o amor lança fora todo medo. E o amor é quem? É o próprio Deus. Deus é amor em essência. Por isso que temer não tem nada a ver com medo. Temer supõe e mostra uma dedicação, um respeito, uma reverência. O temor a Deus não nos motiva à santidade, colocando em nós medo pelo castigo por causa dos nossos pecados. O temor a Deus nos leva à santidade, alertando-nos das trágicas consequências do nosso pecado e apontando o melhor caminho a seguir. Por isso que o sábio, quando escreveu Provérbios, no início deste livro ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Significa que temer a Deus é dedicar-se ao Senhor, é respeitar, é reverenciar, é compreender e é experimentar o amor de Deus. É você de fato colocar Deus como primeiro na sua vida, como aquele que está em primeiro lugar, o pole position, aquele que vai para o topo do pódio. Isso significa temermos a Deus, colocarmos o Senhor como primeiro. Por isso que Jesus nos ensinou: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Poderíamos fazer aqui, gastarmos domingos e vários domingos falando a respeito de santidade. Mas apenas trouxe uma ideia para os irmãos sobre essa paixão por santidade, pelo que nós devemos viver e buscar na nossa vida. Entender que quando nós somos semelhantes a Jesus, estamos nos tornando santos. Quando nós entendemos que a santidade é boa, perfeita e agradável, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós entendemos que a santidade é o propósito de Deus, nós estamos dando sentido à nossa vida. Quando nós entendemos que a santidade se dá pelo temor ao Senhor, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Por isso, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, é um ensino que fica para todos nós. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Que Deus abençoe. E que a nossa vida seja uma vida de busca ao Senhor. Porque estar apaixonado pelo Senhor significa ter uma vida santa. Ter uma vida santa significa amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque nos ensinou, através da tua palavra, que precisamos ser santos. Santos no agir, santos no falar, santos na maneira como tratamos uns aos outros, santos no nosso local de trabalho, santos na nossa faculdade, santos em casa. Ó Deus, ajuda-nos a entender que cada vez mais que buscamos ser santos, estamos buscando ser semelhante a Jesus. Ajuda-nos a entender que a santidade é o sinônimo da tua vontade para a nossa vida.
e ela é boa, agradável e perfeita. Ajuda-nos a entender, Senhor, que santidade é o propósito para a nossa vida. Isso tem a ver com o sentido que o Senhor quer dar para cada um de nós. E ajuda-nos a entender que a santidade está no nosso temor ao Senhor, na nossa dedicação ao Senhor, na nossa entrega ao Senhor. Ó Deus, que de fato nós possamos ter paixão por santidade. Que cada pessoa que aqui entrou, ao sair daqui, ó Pai, saia com a seguinte meta, o seguinte alvo, Senhor, de que ele vai viver uma vida santa, hoje, amanhã, até o dia que o Senhor voltar. Mas quando nós pecarmos e quando cairmos, Senhor, que nós nos coloquemos diante do Senhor, do Teu trono de graça, com o nosso coração arrependido e com a fé que o Senhor vai nos perdoar e vai nos reerguer para podermos continuar a nossa caminhada em busca da santidade. Ó Deus, abençoe toda esta igreja, abençoe todo o Teu povo. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém.